Fala galera, aqui do Beira-Rio para um público de 42.804 torcedores. O Internacional, com um show de Alan Patrick, venceu o Atlético Nacional por 3-0. 3 gols marcados por, quem sabe, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. Uma partida que foi muito complicada, principalmente no primeiro tempo. Os colombianos, eles colocaram muitas dificuldades para os comandados de Roger Machado, mas além da vitória, pelo saldo de gols, o Inter ele está hoje na liderança do seu grupo na Copa Libertadores da América. E a partir de agora, uma análise aqui de Inter 3, Atlético Nacional 0. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, a escalação do Inter foi o que a gente já imaginava, o que a gente já projetava. O Colorado que foi a campo com Antony, Brian Aguirre, Rohel, Vitão e Bernabei. Meio de campo de Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick. Na frente, Carboneiro, Wesley e Ener Valencia. Primeiro tempo que foi um jogo muito aberto, muito franco, cheio de alternativas de ambos os lados. O Inter teve boas chances através do Wesley a 17 minutos, numa boa jogada, em que ele bateu de bico e o Ospina fez uma boa defesa, e também através de um cabeceio do Fernando, que foi na trave a 31 do primeiro tempo. O Carboneiro e o Valencia também tentaram, o Valencia de falta e o Carboneiro de fora da área, mas não acertaram o gol defendido pelo Ospina. O Atlético Nacional, tá? É um time muito veloz. É um time que saía da defesa do meio-campo para o ataque com uma transição muito rápida. E o Inter teve muitos problemas em relação a isso, principalmente o Inestrosa. Ele teve uma grande atuação, é claro que foi expulso a 23 do segundo tempo, mas ele deu muito trabalho, principalmente para o Bernabei. O lateral esquerdo colorado teve muita dificuldade com o Inestrosa caindo ali pelo seu lado, e também o Antony, ele trabalhou bastante na primeira etapa. E pelo lado do Inter eu achei o Fernando e o Bruno Henrique um pouco abaixo em relação aos demais, e também isso pode explicar pelo fato da minha avaliação de que o Atlético Nacional foi um pouco melhor que o Inter no primeiro tempo. Veio intervalo, o Roger corrigiu o que estava equivocado dentro de campo e o Inter voltou arrasador. Logo a 1 minuto da segunda etapa, o Tecílio ele fez o pênalti no Wesley após o lançamento do Alan Patrick, e aí começou o show particular do camisa 10 do Internacional. Pênalti muito bem batido, e ali o Inter estava vencendo por 1-0. O Atlético Nacional foi com tudo para cima. Teve aí uma chance com o Viveiros, o Antony ele defendeu, depois um chute perigoso do Inestrosa, que ele pega de primeira e bate para fora. Ali poderia ter sido também um empate dos colombianos. E depois, a 23 é o lance que deixa, podemos dizer, o Inter mais tranquilo no jogo. O Inestrosa, que vinha jogando muito bem, ele entra sem bola, um carrinho desnecessário sobre o Vitinho. O VAR, que era o Miguel Arauz do Chile, ele chama o Felipe Gonzalez e o árbitro chileno acaba expulsando o Inestrosa. Bom, a partir daí era o que faltava para o Inter encaminhar a vitória, que veio a 34, um pênalti sofrido pelo Vitinho do Asprilla. O Alan Patrick bateu com perfeição, e depois, para fechar o seu show na noite de hoje aqui no estádio Beira-Rio, uma boa jogada de combinação entre o Bruno Tabata e também o Brian Aguirre. O Alan Patrick, com o gol escancarado, fez Inter 3-0. Um placar que, na minha avaliação, não traduz o que foi o jogo. Foi uma partida aí em que o Inter teve bastante dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Mas o bom
O Inter termina quinta-feira como líder do seu grupo na Copa Libertadores da América, está na frente pelo saldo por conta deste 3-0 e também agora terá o Nacional de Montevidéu aqui no Beira-Rio no dia 22. Se vencer, convenhamos que encaminha a sua classificação para a próxima fase. Fica muito difícil aí de o Inter daqui a pouco se complicar neste grupo. Uma informação importante que passou o Roger Machado na sua entrevista coletiva. A sua renovação está, a expressão que ele usou, no forno. Está muito próximo aí o Roger de assinar uma prorrogação de contrato até 2026. Ele achou aí que o Inter teve uma vitória com autoridade, o placar não traduz o que foi a partida. O Inter que chega a 16 jogos invicto e nesta noite sobre a batuta do seu jogador mais diferenciado, Alan Patrick. Uma noite mágica do camisa 10 aqui no Beira-Rio, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.